Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu confesso que eu estou nervosa. Vocês não estão conseguindo ver eu tremer daí, não, né? Irmãos, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, que hoje eu tive um compromisso junto com meu esposo. Estávamos vindo lá de Pinheiros, 4 horas da tarde, aí até foi para Marina, a gente vai se atrasar um pouquinho, que estamos num evento, mas eu vou chegar. Irmãos, quero agradecer a Marina, primeiramente, pelo convite. Olha, ela me surpreendeu. Eu falei assim, eu não vou aceitar, mas na Bíblia fala assim que quem põe a mão no arado, não é bom que olhe para trás, né? E ultimamente eu tenho orado a Deus, falado assim, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. E geralmente, às vezes, a vontade de Deus não é a nossa, né? Aí a gente treme, aí Deus usa a Marina, aí fala, amiga, vem trazer uma mensagem. Eu falei assim, oh, meu Deus. Falei, amém, Senhor. Agradecer também a vida do Guizão, pastor, Guizão, né? Ai, que é tanto tempo, né, Guizão? E a gente até esquece do pastor que vem na frente. Mas que Deus te abençoe. Obrigada por confiar também. Porque antes da Marina, com certeza, me convidar, ela falou com você. Agradeço, gente, de coração. Primeira vez que eu estou ministrando a palavra. Então, se eu errar, se eu me perder, vocês me perdoam. Mas que o Espírito Santo de Deus possa falar através da minha vida, na vida de vocês, e que vocês possam ser ministrados hoje. Amém? Também, mulheres, vocês estão de parabéns, lindas, maravilhosas. Gente, não sei quem é que foi ontem lá na nossa cantata. Essa mulher aqui, essa Aninha, gente do céu. Ela é uma atriz nata. Você já sabia, Marina? Essa mulher é uma atriz nata. Outra coisa, irmão, vocês me perdoam, porque às vezes eu posso esquecer algumas palavras. Depois, eu nunca tive a memória muito boa. Depois de 2 Covids, às vezes eu até esqueço o nome do meu esposo. Mentira, gente. É brincadeirinha, só para a gente descontrair um pouquinho. E eu sempre oro a Deus, Senhor, abençoa minha memória, Espírito Santo de Deus, me faça lembrar, me traz à memória tudo aquilo que eu tenho esquecido. Só que hoje a minha oração vai ser diferente, a partir de ontem. Senhor, me dê a memória da Aninha. Gente... Essa mulher me surpreendeu. Parabéns também à Vanessa, que já atua direto. A Camille também, que, nossa, aqueles que não puderam ir, gente, acessem lá o nosso Instagram da igreja, da nossa filial da Comunidade Celebrai, assistam a nossa cantata, que foi uma bênção. 2 almas se renderam ao Senhor Jesus, todo o serviço, tudo apuro que a gente passou. Ainda até perguntei para a Vanessa, você já está recuperada, amiga? Ela falou, não. Eu falei assim, eu também ainda não. Mas é recompensador. Foi 2 vezes que aconteceu de alguém aceitar Jesus lá em algum tipo de evento. Foi a segunda vez. Glória a Deus, né? Porque, gente, é muito serviço, ainda mais para quem está na frente, né? A Camila, a Carol. Nossa, mas tenho certeza que ontem, no final, foi recompensador, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre característica da mulher com visão. Eu creio que todas as mulheres aqui já são mulheres com visão, mas é bom a gente aprender mais um pouquinho, né? E antes de eu passar para vocês, veio primeiro para mim. Amém? Eu vou ser bem breve, porque, assim, irmãos, eu sou um pouco tímida. Eu gosto de falar. Meu esposo até fala assim que conversa comigo é um monólogo. Só que quando a gente fica assim perto da frente dos outros, a gente, né, trava, né? É porque eu falo muito, mas Jesus, me ajuda. Bom, ajuda. Eu vou falar sobre 3 características da mulher com visão. O versículo que eu quero deixar primeiro está em Hebreus 10, 23. Pode colocar para mim, Wanderson, por favor. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Quem crê? Amém. Quem tem fé nesse Deus? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém?
Uma mulher que declara que Cristo é o propósito da sua vida poderá entender que Cristo é o padrão da sua vida e viver uma verdadeira vida com visão nas obras de Deus. Amém? Quem crê que Cristo é o propósito da sua vida? Amém? Então, você também vai viver e declarar que Ele é o padrão da sua vida. E vai viver a visão nas obras de Deus para a sua vida. Amém? Vamos lá. A primeira visão da mulher, a primeira característica da mulher com visão é: a mulher com visão está convicta do seu ministério. Você está convicta do seu ministério, mulher? Você está? Se você ainda não sabe qual é o seu ministério, comece a orar a Deus. Fala, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, qual é o meu ministério. Tem pessoas que têm vários ministérios, né? Eu, às vezes, estava, Jesus, como é que pode? Né? Faz várias coisas. Mas ora ao Senhor Jesus que Ele vai te mostrar qual é o seu ministério. Convicção de princípios. Está lá em Hebreus 11:1. Você pode colocar para mim, por favor? Irmãos, eu gosto de ir bastante versículos, tá bom? Eu nem vou abrir minha Bíblia, porque senão eu vou me perder. Olha só, a primeira característica da mulher. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quem é que tem fé? É tão difícil, né, irmãos? Às vezes, mais no dia de hoje, a gente ter fé. Vocês sabiam que existem duas fés? A fé natural e a fé sobrenatural. Eu vou falar agora da fé natural. A fé natural, só para ser bem rápida, é aquela fé que o Guizão ele trabalha, você sabe que vai chegar no mês, lá no final do mês, você vai ter o dinheiro para receber, pagar suas contas, não é? Quem é CLT, no dia 5, dia 20, sabe que vai ter aquele dinheirinho, eu vou pagar minha conta de luz, minha água, meu cartão de crédito. Essa é a fé natural. Você sabe que vai acontecer. Agora, a fé sobrenatural, a gente já vai falar sobre ela. Falando sobre fé, eu quero trazer 3 mulheres que, assim, na Bíblia, são inúmeras pessoas que são exemplos de fé para nós. Mas, como hoje é o culto das mulheres, eu quero trazer 3 mulheres, e eu vou ser bem sucinta. A primeira mulher, para mim, com fé, a essencial da Bíblia, é a Maria. Gente, como é que pode uma mulher, sem ter nenhum tipo de contato com o homem, ela recebe a visita do anjo, um sobrenatural, né? E fala que ela vai gerar o Salvador. E ela crê, ela acredita. E ela fala, eis-me aqui, né? Deixa eu ver direitinho qual é a palavra que ela fala, porque eu me esqueço. Lá em Lucas 1:38. Olha só o que ela responde. Você coloca para mim, Wanderson, por favor? Então disse Maria, eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Já pensou, irmãos? Chegar uma pessoa e falar, você vai gerar um filho, vai gerar um Salvador. Sem ter nenhum tipo de contato. Mas ela sabia em quem ela cria. E se Deus falou, Ele ia cumprir. Oh, meu Deus, que fé. E apesar disso, ela foi uma mulher temente a Deus e esteve ao lado de Jesus até a crucificação dele. Mesmo sabendo da profecia da morte dele. Ela nunca perdeu a sua fé. Nunca, nunca. E ela acompanhou a jornada todinha do seu filho. E quando Jesus foi crucificado, ela estava ali. Irmãos, que fé, né? Nossa, Senhor, que o Senhor me ajuda a ter fé igual a Maria teve. Irmãos, ela foi um exemplo de fé para nós. Em segundo lugar, está Sara. Todo mundo conhece também a história de Sara, né? A esposa de Abraão. Sara foi a principal esposa de Abraão. Irmãos, como todos conhecem, eu só vou simplificar, tá? Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela viveu a vida de Abraão até os seus 127 anos. Já pensou? Eu já estou assim com os meus 32. Eu estava falando para a Cris, eu não saio mais dos meus 32, viu?
Já estou com meus 32 cansada. Imagine viver até os seus 127 anos. Glória a Deus. Ela acompanhou seu marido após Deus mandá-lo sair da tua terra natal e buscar o seu caminho, que está lá em Gênesis 12, tá? Quem quiser depois refletir. Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam um filho. Mas Sara, ela era estéril, já tinha 90 anos, né? Mas ela nunca duvidou. Ela nunca perdeu sua fé. E aos 90 anos ela ficou grávida de seu esposo e deu à luz a Isaac e se tornou a mãe das nações. Glória a Deus. Recentemente, eu nem gosto de ficar falando essas coisas, não é porque a Raquel não superou, não é isso não aqui. Né? Mas o Del falou assim, não, amor, conta. Recentemente eu tive... Quem é mãe aqui? Então, todas as mães, elas têm que exercer muita fé, né? Porque os nossos filhos, Jesus, às vezes não dá, é cada susto, né, que eles nos dão. Misericórdia. Irmãos, recentemente, a minha filha, ela já tem 15 anos e ela nunca tinha ficado internada. Nunca. E a Giovana sempre teve muita saúde. É uma criança que, glória a Deus, sempre teve muita saúde. E de uns anos para cá, ela começou, de uns 2 anos para cá, ela começou a ficar meio ruinzinha. 2 anos, não, 1 ano. Aí, o ano passado, em dezembro, ela teve um problema no estômago e foi diagnosticada com hérnia de hiato. Falei, Jesus, tem misericórdia, o que é isso? Mas nós estamos aprendendo, hoje aprendemos a lidar com isso, ela tem refluxo, mas isso daí a gente aprendeu já a lidar. Mas quando foi há um mês atrás, 1 mês e pouquinho atrás, a Giovana falou assim para mim, mãe, eu estou com a minha garganta doendo. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu ver. Aí eu olhei, estava com um pouquinho assim de pus. Eu falei assim, nossa, Gi, você está com pus. Ela nunca teve, irmãos. Uma criança de 15 anos nunca teve pus na garganta. Ela ficava, às vezes, com a garganta irritada, mas infeccionada, nunca. Aí eu falei para ela, eu vou te levar no médico, porque com esse probleminha aí eu não posso ficar medicando, automedicando ela em casa, né? Aí eu levei e falei assim para ela, acho que sua garganta está infeccionada, vamos lá, né? Aí eu levei, o médico deu antibiótico para ela, amoxicilina, como sempre, e nem lembro o outro. Um antibiótico anti-inflamatório. Tudo bem. Falou, olha, mãe, dá 7 dias esse remédio. Eu falei, tá. No 5º dia, eu levantei para ir trabalhar, a Giovana falou assim para mim, mãe, eu não estou conseguindo nem falar. Ela mal falava. Não estou conseguindo descer minha saliva, não desce água, nada. Eu falei, tá bom, abre aí, deixa eu ver, né? Quando ela abriu a boca, irmãos, a garganta dela estava toda fechada, praticamente, com os pus todo escuro e cheio de pus. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei, Jesus, Del, bora levar essa menina para o hospital. Corri com ela para o hospital, o médico falou assim para mim, mãe, é uma amidalite viral. Suspende esse remédio aí e eu vou te dar um outro remédio, porque ela está com essa amidalite, ela dá uma bactéria, Streptococcus, se não me engano. E a amoxicilina não combate. É muito fraca, não combate esse vírus. Vou te dar um outro remédio, ela vai tomar por mais 7 dias, e um outro anti-inflamatório também. Irmãos, quando chegou no 7º dia, a Giovana já estava bem. No 6º dia estava ótima. No 7º dia ela foi para a escola e eu estava trabalhando, fazendo home office. Ela me mandou uma mensagem, mãe, eu estou com umas bolinhas assim nas bochechas. Eu falei, Giovana, é normal, que às vezes ela deu umas bolinhas mesmo. Eu falei, Giovana, acho que é normal. Irmãos, quando essa menina chegou da escola, eu estava terminando o almoço, ela chegou da escola, que eu olhei, ela estava com o rosto todo empipocado. Ela falou, mãe, minha bochecha está queimando. Eu coloquei a mão nela, ela queimava. Levantei a blusa dela, toda empipocada. Corpo todo empipocado. Falei assim, almoça aí correndo, que eu vou te levar para o médico. Cheguei no hospital, a médica falou, eu acho que foi... Ela teve alergia, alguma coisa. Aí eu falei assim, doutor, não foi pelo remédio que ela está tomando? Não, porque se fosse, já tinha dado. Ela já está tomando antibiótico já tem mais de 10 dias, já tem 7, já tem o quê? 14 dias. Não tinha, não, acho que tinha uns 12 dias, porque o outro ela não fez 14, não fez 7. Tem 12 dias, não, se fosse medicamento, já tinha apresentado. Eu acho que foi a tinta que ela pintou o cabelo, que ela tinha retocado, tinha matizado, e ela tem um cabelinho rosa, irmãos. Aí eu falei, doutor, mas tem 15 dias que ela pintou esse cabelo, que ela matizou.
Ah, mas fica no corpo. Eu falei, tá bom. Aí medicou a Giovana, deu uns remédios lá para ela e deu para tomar em casa. Quando foi no outro dia que eu fui trabalhar... Não, olha só, Guizão, eu nunca fui tantas vezes na minha vida no hospital. Olha, de receita, eu nunca tive tanta receita assim na minha mão. Ah, mãe, suspende esse remédio, vamos para outro. Cheguei, olhei para a Giovana e falei assim, eu vou levar a Giovana para minha mãe, né? Porque ela teve uma alergia, não vou deixar ela em casa. E eu ia trabalhar. Nós acordamos, fomos levantar a Giovana para ir para minha mãe, estava pior. O Del até tirou uma foto, falou para mim, não, eu nem vou trabalhar, eu vou com você para o hospital. Chegou lá, a médica olhou, falou assim, ah, mãe, é normal. Deve ter sido alguma alergia por alguma coisa, tudo é normal, exatamente. Continuou dando esse remédio que o médico passou. Eu falei, doutora, mas agora está com até a boca, está com bolinhas. Isso não é normal, eu tenho que saber do que é essa alergia. Como é que vocês passam um remédio e enchem a menina de prednisolona, né, que é corticoide, e ela já estava tomando antes. E vocês falam que é normal. Faz um exame nela. Ela falou, não vou fazer não, precisa não, mas porque o exame vai dar alteração, de qualquer jeito. Vai para casa, dá esse remédio para ela, suspende esse, que o médico tinha passado um dia antes, que eu já tinha comprado, suspende esse e dá esse. Se ela não melhorar, você traz ela à noite ou amanhã. Deixei ela na minha mãe, fui trabalhar. E, quando foi no outro dia, irmãos, a menina estava pior. Toda inchada, a mão, tudo. Não tinha um lugar no corpo da Giovana que não estava empipocado, e o rosto todo inchado. Voltei com ela, fiz almoço, falei assim, oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Fiz um almoço rapidinho, voltei com ela para o hospital. E só que eu já fui falando assim, oh, toma a frente, prepara o médico, porque eu já não aguento mais ir voltar do hospital. Mas, irmãos, em momento algum, eu desfaleci a minha fé, viu? Eu sempre confiando em Deus. E a Giovana, mãe, o que é isso? Mãe, isso aqui que vai acontecer? Eu falei para ela, vai dar tudo certo, filha. No final, dá tudo certo. Calma, às vezes é o Senhor querendo se revelar a você, igual Ele se revelou a Clarinha, né? Deixa, entenda, saiba ouvir a voz de Deus. Não se preocupa. Chegando lá, expliquei, dei um monte de receita, expliquei desde o começo para a doutora olhou para mim e falou, ah, mãe, eu vou internar a Giovana, eu vou pedir um exame. Eu já fui no meu coração falando, Senhor, que eles possam internar a Giovana para descobrir de onde que está vindo essa alergia, porque não é normal. Ela falou assim, mãe, eu vou internar a Giovana, vou pedir um exame, vai dar alteração, como eu sei que vai, mas a senhora já está voltando só com essa alergia, já é a terceira vez que a senhora volta com essa menina para o hospital, e ninguém sabe o que é, fica dando remédio, e não dá. Vamos internar? Eu falei assim, vamos internar, doutora. E ela falou assim para mim, eu acredito que seja a alergia que ela teve do amoxicilina. Eu falei, doutora, mas já tem 14 dias, acho que nessa época já tinha 14 ou 15 dias, que ela tomou amoxicilina. Ela falou assim, mãe, ela teve amidalite, ela nem foi viral, foi a bacteriana. E, provavelmente, o que eu acredito, quando o Streptococcus ele se encontra com essa medicação, ele dá essa reação no organismo. Então, a gente vai internar, vamos combater essa alergia. Falei, amém. Fui, internei a Giovana, fiquei lá com ela, e assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a gente não pode murmurar, às vezes a gente quer, né? E o Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque, irmãos, não é fácil. A gente que é mãe, vê um filho internado. E os médicos não saberem que o seu filho tem. O maior problema é esse, os médicos não sabem. Mãe, eu não sei o que a sua filha tem. Aí a outra médica falou, olha, eu acho que é isso, vamos tentar medicar e tentar combater isso. Mas eu falei, Senhor, a médica também, essa aqui acha que é isso. A Giovana já está tomando muita medicação. E os médicos só medicando, achando, depois não é. Mas, enfim, mas eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? Né? O que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? Eis-me aqui. Irmãos, engraçado que foi um pouco antes, não, foi um pouco antes da Marina me convidar, e o Senhor já tinha avisado para mim, usado uma irmã falando assim que eu ia ser convidada para ministrar. E depois que eu comecei a fazer essa oração, começou a acontecer algumas coisas em casa, só nas coisas, só assim no ponto de saúde, sabe? Porque o inimigo ele é sujo, ele sabe onde ele toca. Ele sabe onde ele toca, onde dói, né? Ainda mais a mãe. Aí a Giovana foi internada no sábado,
quando foi no domingo, e aí começou a dar um monte de medicação. Aí, no sábado, ela foi internada no sábado. Quando foi no sábado à noite, a Giovana foi comer. Ela falou, mãe, eu estou sentindo a minha língua com uma textura estranha. Eu falei, deixa eu ver, irmãos. Quando a Giovana abriu a boca, ela estava com a língua desse tamanho. Eu olhei, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a repreender, mas eu falei para ela, você está sentindo alguma coisa? Está conseguindo respirar? Ela falou, não, eu estou. Aí eu chamei os médicos, né, chamei o enfermeiro, mostrei. E ele falou assim, gente, você está respirando normal? Ela falou, eu estou. Depois ele falou para mim, mãe, do tamanho que está a língua dela, não é, ela está com dificuldade para ela respirar. Mas ali eu já estava vendo a mão de Deus também, irmãos. Eu já estava vendo a mão de Deus naquele momento. Porque, em momento algum, mesmo com a língua toda inchada, ela não teve dificuldade para respirar, ela estava se alimentando normal. Ela não teve dificuldade nenhuma. Comia comida sólida mesmo, o pão dela. E aí o médico veio e falou assim, não, vou aumentar essa medicação. E o tempo todo orando, irmãos, porque esse problema que ela desenvolveu, hérnia de hiato, é um problema que ela não pode ficar tomando medicação forte, que ataca o estômago dela. Só que o Senhor foi tão bom, porque esse tempo todo que ela tomou essas medicações, em momento algum, ela teve problema, ela reclamou do estômago. O Senhor cuidou dela. E, quando foi no domingo, foi medicando. Aí, quando era medicada, as erupções ela melhorava um pouco e depois voltava. Passavam uns 3, 4 horas que tinha tomado a medicação, voltava. Eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Aí, quando medicava, melhorava. E eu orando. E a Giovana, mãe, eu não estou aguentando ficar aqui, mãe, pelo amor de Deus. Ela já estava chorando. Aí, às vezes, ligava para o Del, eu não aguento mais ficar aqui. Mãe, traz o Del, porque tudo dela é o Del, só que não podia a gente ficar mais de uma pessoa. Eu falei, calma, Giovana, calma. Vamos orar. Espera, Deus tem alguma coisa para falar conosco, para ensinar. E nisso foi passando, na segunda-feira também. Aí o médico falou assim, mãe, eu vou trazer uma dermatologista para olhar a Giovana. Eu falei assim, mas dermatologista, doutor? Não teria que ser um médico para ver as alergias, sei lá, um infectologista, alguma outra coisa, mas um alergista, né? É um alergista, né? Mas uma dermatologista. Ele falou, não, mas eu vou trazer para ver essas erupções no corpo dela, tal. Eu falei, tá bom. Irmãos, essa médica era para ter chego às 7 horas da manhã. Ela foi me chegar às 8h50 da noite. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu perguntava para a enfermeira, cadê a médica? Ela não vem. E a Giovana querendo ir embora. Só que assim, a alergia já estava meio que contida. Ela vinha, ela tomava medicação, ela regredia, só que quando ela voltava, ela já voltava um pouco menos, mas a língua dela ainda estava bem inchada. E os médicos já tinham falado para mim, mãe, a gente precisa de uma segunda opinião, porque a gente não sabe. Porque, assim, se fosse realmente o que a gente imaginava, já teria, com as medicações que ela está tomando, já era para ter reduzido, já é para ter tirado todas essas erupções, a língua dela está normal, mas eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí que eu me assustei mais, né? Porque os médicos continuam medicando ela sem saber o que é. E aí, irmão, chegou essa médica. Só que eu fiquei orando. Em todo o tempo, em um espírito de oração. Eu falei, Senhor, a vida da Giovana ela é tua. O Senhor sabe o que faz. O Senhor está no controle de tudo. Se o médico falou que ia chamar uma dermatologista, amém. Que o Senhor use essa dermatologista e mostre para ela o que a Giovana tem. Irmãos, a dermatologista chegou às 8h50 da noite. E ela começou a conversar. Ela ficou, acho que, uns 45 minutos com a gente. E ela olhou todinha a Giovana, as erupções. Ela falou, mãe, eu tenho certeza que a sua filha não teve nem amidalite viral, que foi primeiro diagnóstico. Obrigada, amiga. Ela não teve amidalite bacteriana também, que foi o segundo diagnóstico. A sua filha teve ela está com uma doença que fala monocleose viral. Só que, assim, eu preciso fazer um exame para saber se para, assim, fechar o diagnóstico. Eu falei, Jesus, como uma dermatologista descobriu isso? E ela falou assim, eu vou te mostrar que ela ainda está com esse vírus. Abre a boca, Giovana. A Giovana abriu e tinha um pontinho de pus ainda na garganta. Ela falou, você está vendo esse pontinho? É o vírus. E esse vírus,
é como, vou falar para os irmãos, é uma coisa que dá uma vez só na vida. É como se fosse um sarampo. Dá uma vez só na vida e não existe remédio para controlar. Ou seja, todas as medicações que a Giovana tomou foram em vão. Aí eu falei, sério, doutora? Eu falei, como é que se pega? Ela falou, no vírus, no ar, compartilhando colher, e se ela tiver com a imunidade baixa, e depois que a Giovana teve esse problema no estômago, a imunidade dela deu uma boa caída. Então, ela falou assim, provavelmente por causa desse problema, a imunidade dela caiu e ela pegou. E, mãe, vou te dar alta agora para a Giovana, só que o hospital com certeza não vai querer liberar ela agora, porque já está muito tarde. Mas já está em fase de remissão. Você pode ver que a língua vai continuar inchada com edema, porque é normal, mas aos pouquinhos ela vai desinchando. Dei bastante sorvete para ela em casa. Foi a melhor coisa que a Giovana ouviu na vida dela enquanto ela estava no hospital. A Giovana ama sorvete. Ela já ligou para o Del, falou, Del, compra sorvete para mim, porque a médica mandou eu tomar muito sorvete. E, quando foi no outro dia, nós fomos liberadas, ela fez o exame. Depois de uma semana, nós voltamos no pós-alta. E, realmente, irmãos, esse foi o diagnóstico. O que eu quero dizer para os irmãos que, em momento algum, eu deixei, teve 2 dias que eu tive que deixar a Giovana no hospital, ir para casa descansar um pouquinho e trabalhar, porque a gente não pode deixar. Deixei ela com a minha mãe, fui trabalhar um pouquinho, mas, em momento algum, é igual a Aninha falou, que Deus tem trabalhado na vida dela, né? Essa coisa do desespero, né, Aninha? Eu era assim, muito desesperada, tudo para ontem também. E aquele desespero, às vezes a Giovana, quando era pequena, caía, levava um tombo, eu já, pelo amor de Deus, já ficava desesperada. Mas, irmãos, em momento algum eu me desesperei. Tá? Meu esposo aí, de prova, que em momento algum eu me desesperei. Só olhava para ele e falava assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, irmãos. E eu usei a minha fé. Eu falei, Senhor, que a minha fé ela seja renovada, irmãos. E o Senhor renovou mais ainda a minha fé depois daquilo. A minha filha saiu do hospital, ela teve que ficar 30 dias, até chorou, porque ela é do Ministério de Dança, não podia dançar, porque o médico falou assim, mãe, como ela levou um bombardeamento de medicação no organismo, ela não pode ter nenhum impacto, não pode cair. E a Giovana, irmãos, ela vive roxa, porque ela vive caindo. É uma menina muito atrapalhada. Mas eu falei, Jesus, segura essa menina. Ela não pode cair, ela não pode fazer esforço, pode fazer nada. Porque o baço dela ou o fígado dela está muito sensível, pode romper a qualquer momento. Mas eu falei para a Giovana chorou, eu falei assim, filha, o pior já passou. Isso daí são algumas consequências que vai passar. Mas eu falei para ela, usa a sua fé, que logo, logo você vai estar bem. E ontem, estava lá, vocês viram, né? Quem estava lá viu ela na correria dela, né? Dançou, acho que 4 músicas para lá e para cá, glória a Deus, irmãos. Mas o Senhor renovou a minha fé nesses dias. Esses dias que eu estava no hospital, eu vi tanta coisa, é muito triste. Mas naqueles dias, eu vi que realmente o Senhor ele queria me ensinar algo, ele me ensinou a renovar a minha fé. Nossa, eu já perdi muito tempo, né? Meu Deus, vamos voltar aqui, irmãos. E, por último, a última mulher que eu quero falar é sobre a mulher do fluxo de sangue, que todos nós também conhecemos. Que história linda, né? Encontra-se lá em Lucas 8, 43 até 48, para quem quiser. Mas eu vou resumir aqui rapidinho. Lá em Lucas 8, 48, diz assim, e ele lhes disse, tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha só, a fé dela salvou ela. Já pensou? Será que nós temos fé o suficiente para nos salvar hoje? Como é que está a sua fé hoje? Como é que está a minha fé hoje? Eu quero falar 3 coisas dessa mulher. A primeira, ela estava sangrando há 12 anos. Irmãos, não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos. Nós, mulheres, sangramos, às vezes, 4 dias e já entramos no desespero. Imagine você, 12 anos, e já é uma dor, já, né? Tem mulher que eu já tive problemas, já desmaiei por causa de dores, já fiz tratamento, porque eu ficava 4 dias, 4, 5 dias. Imagine alguém com 12 anos. E, assim, naquele tempo não tinha um diagnóstico fechado, né? Mas hoje eu acredito que ela tinha um câncer de útero, provavelmente, um câncer no colo, né?
E eu paro assim para pensar, tá até falando para o meu esposo, falei, meu Deus do céu, 12 anos é muita coisa. Quem é que consegue esperar uma bênção por 12 anos? É muito difícil, né? E ele falou que ele esperou a esposa dele por 14 anos, não foi, Del? Foi 14 anos, né, irmãos? Foi peleja, tá vendo? Mas foi vitória, né, no final? Foi vitória, Delvane? Ah, que bom. Bom, irmãos, enfim, e irmãos, 12 anos, já pensou, naquela época, a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era tida como imunda. Imunda, não podia ter contato com as pessoas. Vocês imaginam 12 anos sem você ter comunhão com alguém? Sem você poder sair em paz da sua casa? Sem você se reunir com a sua família, com uma amiga, é tão gostoso. Marina, você está me devendo um café em falar nisso. Eu gosto de me reunir com você. Irmãos, já pensou 12 anos ser exclusa da sociedade? A segunda coisa que eu quero falar para vocês, que essa dor dela não era só física, mas emocional também. Já pensou? Para um pouquinho. Pensa comigo, como é que seria, como é que foi a vida, esses 12 anos dessa mulher. Não foi fácil. Eu acredito que ela tinha que sair escondida. Porque, naquela época, ela não podia estar no meio de ninguém. Ela teria que sair escondida. Irmãos, foi muito triste. Mas, mesmo assim, ela não desistiu. Às vezes, a gente, por qualquer coisa, a gente desiste, né? Por um amigo, às vezes, uma palavra torpe que um amigo disse. Às vezes a gente está na igreja, o pastor falou alguma coisa que a gente não gostou, a gente, não quero mais saber de igreja, desiste. Por coisas tão banais. Mas ela, durante 12 anos, ela não desistiu da sua cura. Na Bíblia fala que ela procurou médicos, ela gastou tudo que ela tinha, todo o dinheiro que ela tinha, indo atrás de médicos, e nada resolvia. Mas ela não desistiu. Ela ia em um, tinha uma resposta, eu acho que fez um tratamento aqui, fez um tratamento ali. Eu acho que quando todas as suas opções acabaram, ela ouviu falar de Jesus. A terceira coisa que eu quero falar, que a perda crônica de sangue provavelmente significou anemia e fraqueza. Irmãos, eu tive começo de anemia por causa disso. E olha que não foram 12 anos, viu? Eu fiquei ruim, tive que fazer tratamento e tudo. E ela, com certeza, eu tenho certeza que ela ficou com anemia. Imagine a fraqueza que essa mulher tinha. Mas quando ela ouviu falar que tinha um Jesus, que estava passando por ali, que ele curava, ela esqueceu da fraqueza dela. Ela esqueceu do momento que ela estava. E ela rompeu toda a multidão. Qual é a multidão que está te interrompendo hoje de você alcançar o seu milagre? Qual é a multidão que está te interrompendo hoje de você a sua fé ser renovada? Aquela mulher não desistiu. Eu acredito que naquele momento ela até esqueceu da fraqueza, esqueceu que ela era imunda perante a sociedade. Ela só queria tocar nas vestes de Jesus. A fé dela foi tão grande, mas tão grande, que ela pensou o seguinte: somente se eu tocar, eu não preciso que ele libere nenhuma palavra para mim, eu não preciso que ele coloque a mão sobre mim, eu não preciso que ele ore por mim. Então, somente se eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Vocês acham que foi Jesus que curou ela? Não. Foi a fé dela que curou ela. A fé dela foi tão grande que ela falou: eu vou só tocar nele. Claro que dele saiu virtude. Mas o Senhor falou o quê? Vá em paz. O que foi que curou ela? A tua fé te salvou, te curou. Irmãos, que nós venhamos ter uma fé também igual a mulher do fluxo de sangue. Que ela não desistiu, que nós também não venhamos desistir. Porque dela foram 12 anos, mas no final deu tudo certo.
Igual eu sempre falo para minha filha, sempre falo para o meu esposo. Não, vai estar tudo certo. Mulher, qual é a sua fé quando você está na sua casa com o seu esposo? Nós, mulheres, temos que exercer também muita fé, não só por causa dos nossos filhos, mas também até por causa da nossa casa, do nosso esposo. Irmãos, eu não estou profetizando a vida de ninguém, não, mas todo casal, se não passou, vai passar por uma situação financeira difícil. Isso todos passam. E quando a gente passa por uma situação difícil financeira, qual é o primeiro a se abater? É o homem, porque é o provedor, não é? Mas nós, como mulheres, nós temos o dever de exercer a nossa fé. Irmãs, coloca a sua fé em ação. Em todos os setores da sua vida. Fala, amor, vai dar tudo certo. Não, Senhor, já aconteceu comigo. Meu marido meio preocupado, desesperado. Eu falo assim, não, vai dar tudo certo. O Senhor nunca nos desamparou. Não vai ser agora que Ele vai desamparar. Vamos fazer o que Ele manda lá em Mateus 3,33, né? Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Vocês acham que Deus é injusto a ponto de você estar sendo fiel com Ele? Ele vai ser infiel a vocês? Não vai. Irmãs, coloquem a sua fé em ação dentro do seu lar. Amém? Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar para a minha cola. A confiança primária em Deus, não ao homem. Às vezes a gente quer confiar no homem. Não, porque fulano falou que vai me dar, amor, que vai fazer. Que vai fazer. Mas a gente pode ser frustrado, né? Quantas vezes a gente já não se frustrou? Quem aqui nunca se frustrou com alguém que falou que ia fazer e não fez? Você confiou nele ou nela e não fez. Mas a única pessoa que você nunca vai se frustrar é com Deus. Amém? Todo o tempo devemos perceber que é Cristo quem tornará tudo possível, suportando as dificuldades por meio da fé. Irmãos, Deus ele criou o mundo do nada. Já pensou? Na Bíblia, lá em Gênesis, fala assim que a terra é sem forma e vazia. E do nada, Deus fez tudo. Do nada Ele me criou você. Na Bíblia fala assim que Ele sabe quantos fios de cabelo tem no seu corpo. Ele chama as estrelas pelo nome. Vocês já tentaram contar a estrela? Alguém aqui? É impossível, né? Quando o céu está todo estrelado, é impossível. Esse Deus é o Deus do impossível. Como não crer nesse Deus? Como não ter fé nesse Deus? Recentemente, eu tive 2 abortos. E, assim, eu não falei assim, Deus, eu quero filho, quero mais filho. Não. O Senhor, Ele usou pessoas para vir falar para mim e para o meu esposo que que Deus ia nos dar um filho. Um filho da promessa para a vida do Delvani. E, recentemente, irmãos, eu tive 2 abortos. O médico falou para mim, Raquel, não sei por quê. Você não tem nada, você está bem. Não tem justificativa. Irmãos, é igual eu falei para vocês que ultimamente tem acontecido muitas coisas comigo. Mas vocês acham que isso abalou minha fé? Momento algum. Meu segundo aborto foi num domingo, eu estava na igreja louvando ao Senhor. Só que nesse dia eu não consegui ministrar. O meu esposo até falou assim, ela não ministrou porque ela está meio triste hoje. Não é, irmãos, eu estava com muita dor enquanto eu fui cantar com meu esposo. Se alguém teve um aborto aqui, eu acho que vai saber qual é. Não é uma dor física, é uma dor sempre psicológica, não, mas uma dor física. Eu estava com contração, muitas dores. Mas, em momento algum, eu falei, não vou para a igreja, não. Não. Aquilo ali só me deu mais força ainda para continuar. Aquilo ali só vem renovando mais a minha fé, porque fiel é aquele que prometeu. Eu não fui atrás, eu não pedi. Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É porque ainda não é o momento dEle. Mas o momento dEle vai vir. E que a sua fé não venha se abalar por qualquer coisa. Irmãos, o inimigo ele é sujo. Ele sabe onde te tocar. Ele sabe onde vai te tocar para te deixar desanimado, para te deixar abalado, para te deixar triste.
Falar nisso, eu lembrei de um versículo que eu tinha até anotado. Coloca para mim, por favor, Wanderson, que está em 2 Coríntios 4, 8, 9. Eu não tinha colocado isso na minha mensagem, mas quando eu estava vindo, o Senhor me fez lembrar desse versículo e eu anotei. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Quem nunca desanimou? Quem nunca se abateu? Nós somos seres humanos. Vocês acham que Deus não conhece as nossas fraquezas? Ele não nos entende? Ele entende. E Ele está ali quando a gente cai, Ele vai ali, ó, não, filho, vem cá, levanta. Ele nos levanta. E é nessa hora que a nossa fé é renovada. Quando a gente pensa que estamos fracos, é quando estamos fortes. Isso está na palavra. E que nós continuemos fortes. Eu acho que todo mundo conhece essa palavra, que eles falam assim, uma frase, eu não lembro muito, mas fala assim, você não imagina o quanto você é forte, quando ser forte é a única coisa que você tem no momento. É o Senhor. A sua e a minha fortaleza é o Senhor. A minha força vem de Deus, que criou os céus e a terra. Quem crê nisso? Amém? Irmãos, eu vou ser rápida, já acho que eu passei do horário, né? Oh, meu Deus, que horas que é, Marina? Ai, Jesus, irmãos, vou ser para o terceiro e o último. Não, olha, ainda estou no primeiro. Irmãos, eu vou ser rápida, breve. Segundo, a mulher com visão conhece o Deus de promessas. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, irmã. Irmão, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Fique em paz. Não é no momento dele, não é no seu momento, é no momento dele. Lá em Eclesiastes diz o quê? Que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Uma grande fonte de evidência para a fé e inspiração é o mundo criado por Deus. Acabei de falar que o Senhor fez o mundo do nada. Do nada Ele criou tudo, Ele criou você. Quer dizer que, então, você não pode contar com Ele? Irmãos, tudo começa nele e tudo termina nele. Não tem como. Às vezes eu falo assim para o meu esposo, às vezes eu fico indignada com algumas coisas, eu falo assim para ele, como é que pode a criação não adorar o Criador? Vai adorar santo, vai adorar Maria, adora tanta coisa, adora um ídolo, mas não adora a Deus. Como é que pode? Ainda fala que tem fé, né? Ela tem fé no quê? Irmãos, a fé que a gente tem que ter só em Deus. Só Ele que é o Deus do impossível. Vou correr aqui. Isso pode ser visto por todos os dias. Não vou citar, mas está lá em Mateus 1:6, se alguém quiser depois ver, tá? Deus projetou padrões lá em Gênesis, quando Ele projetou tudo, né? Projetou os céus, a terra, projetou eu, você, projetou os animais, projetou tudo, padrões também, tudo. Todos nós precisamos imitar a Cristo. Nossa, é difícil, hein? E esse deve ser o nosso principal objetivo. Wanderson, por favor, isso aqui é importante. 1 Coríntios 11:1, por favor. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, quem é você lá na empresa que você trabalha? Você imita Cristo? As pessoas podem ver Jesus em você, podem ver Cristo em você? É tão bom quando alguém chega assim para a gente e fala assim, você é cristão? Aí eu falo, eu sou. Por quê? Nossa, porque você está na cara que você é. Não é muito bom? Sem você ficar precisando falar. Quem é você na escola, crianças? Quem é você dentro de casa? Com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo? Será que somos realmente imitadores de Cristo? Deus é o nosso grande arquiteto. Ele tem uma promessa para mim e uma promessa para você. Amém? Vamos para o terceiro, irmãos, rapidinho. Mulher com visão conhece a palavra. Toda mulher cristã, eu, Raquel,
Eu penso nisso. Toda mulher cristã, ela tem que conhecer, pelo menos, onde está escrito sobre a mulher virtuosa. Quem aqui conhece? Todos nós conhecemos, né? Ali é o exemplo de mulher que temos que ser. Rapidinho, Wanderson, Provérbios 31, 10, 1. Irmãs, eu não vou ler depois, se as irmãs quiserem. Eu sempre gosto de ler, porque eu sempre aprendo alguma coisa diferente. E eu tenho falado para Deus, Senhor, eu não quero ser somente ler ou saber. Eu quero ser, eu quero colocar em prática. Então, eu sempre vou lá em Provérbios 31, 10, porque eu quero ser essa mulher. Queira também você ser essa mulher. Vai, todas as vezes que você tiver um tempinho, entre lá em Provérbios 31, 10, dá uma lida sobre a mulher virtuosa. Eu tenho certeza. Olha, eu falo para vocês que muita coisa na minha casa mudou. Muita coisa na minha vida mudou. Comigo, com a minha filha, depois que eu comecei a colocar em prática muitas coisas da palavra. Mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor muito excede o de rubins. Para finalizar, irmãos, olha, eu fiz tanta coisa. Eu vou fazer só uma pergunta. Vou esquecer essas coisas que eu vou fazer uma pergunta. Alguém sabe me dizer como é que um homem ou uma mulher de visão desagrada a Deus? Alguém sabe? Wanderson, coloca para mim Hebreus 11, 6, por favor, para finalizar. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que os buscam. Irmãs, irmãos, a fé ela move montanha. Na Bíblia fala isso, né? E eu falei para vocês que eu ia falar sobre a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é isso. Foi a mulher do fluxo de sangue. Foi a fé da Sara. A fé de Maria. Essa é a fé sobrenatural. Como é que está a nossa fé hoje? A sobrenatural, ela está maior? Ela está maior do que a sua natural? Ou a sua natural está maior? Como é que está o gráfico da sua fé hoje? Que nós venhamos finalizar nosso dia hoje com a nossa fé sobrenatural renovada. E que cada dia mais nós possamos ser mulheres de visão. Mulheres, tenha visão dentro do seu lar. Tenha visão na empresa. Tenha visão onde você estiver. Seja uma mulher de visão. Amém? Que Deus venha abençoar cada um de nós. Irmãos, desculpa por ter passado do horário. Eu pensei que eu não ia conseguir nem falar 10 minutos. Deus abençoe, gente. Obrigada, meu esposo, também, por ter vindo me acompanhar. Deus abençoe.